Vamos ler juntos o que está escrito aqui, lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Vocês conseguem ler junto comigo? Vamos lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A gente sabe, né, que essa palavra muitas vezes Deus ele fala com a gente, mas hoje, como a gente sabe que a palavra do Senhor se renova a cada dia, né, e sempre Ele traz de uma forma nova, de uma visão nova para todos nós, Ele quis trazer para a gente sobre essa questão. O nosso adversário, quem que é o nosso adversário? O diabo. O diabo. O inimigo, né? Os demônios, o mal, ele não fica feliz com aquele que está firme, que está focado. Pelo contrário, ele fica o quê? Muito bravo, ele fica irado. E aí fala ali, né, que o diabo, nosso inimigo, nosso adversário, está como? Anda ao seu derredor. Ele está calminho igual o gatinho? Ele está de boa na lagoa? Ai, tá tudo bem? Não. Ele está como? Bramando, ele está bravo, esperando uma brecha sua. Uma brecha para que ele possa o quê? Te pegar, te tragar. Pode ser uma brecha com pensamento, pode ser uma brecha com uma mensagem de alguém, pode ser através de um vídeo. Muitas coisas podem acontecer. Por isso que fala ali lá no início, ó, vigiai. A gente primeiro precisa ficar em estado de alerta, prestar atenção. Por quê? Porque o diabo está o tempo todo esperando um momento, uma brecha para nos pegar. E a gente precisa estar atento. E no próximo, lá em João 8,44 diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Aqui Jesus ele está falando para algumas pessoas que não tinham aceitado a ele, que não estavam considerando que Jesus era o Filho de Deus, que ele era a verdade que liberta. E aqui ele está falando para essas pessoas: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. A gente sabe que o diabo é o pai da mentira, né? Mas quantas das vezes a gente permite e a gente acredita e começa a acreditar nas mentiras que o diabo acaba contando pra gente. E o diabo ele é esperto, o diabo ele tá o tempo todo, igual eu falei, querendo ali, ó, só um pensamentozinho, só uma coisinha pra gente deixar de ficar atento, pra ele poder entrar. E ele vem através dos desejos, ele não quer jamais a verdade. O diabo está o tempo todo tentando bolar uma estratégia para tentar te tirar da fé. Os adolescentes que estão fazendo ali o propósito, quem está nos propósitos da fé, os adolescentes? Imagina a luta que é. Fora vocês cuidarem ali fisicamente, né, do ovo que representa a fé, é um ponto de contato. Existe ali a questão espiritual, de fazer jejum, de ler a palavra, de ouvir os louvores. E o diabo, o tempo todo, ele vai tentar de uma forma para destruir a sua fé, tanto fisicamente, principalmente em você. E a gente precisa entender que o diabo é o pai da mentira. E ele começa a trazer mentiras. E no próximo, lá em João 10,10, diz assim, vamos ler todo mundo junto comigo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a
você. O tempo todo ali, dando um jeito, gritando para que você desanime, para que você caia. Ele é o pai da mentira. E aqui a gente está vendo que ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. E aí, eu quero fazer hoje uma pergunta muito profunda para todos que estão aqui. E essa pergunta é a seguinte: o que foi roubado da sua vida? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: o que foi roubado? O que foi roubado? O que foi roubado? Eu gostaria que vocês pensassem, olhassem para si mesmos, sabe? O que será que o diabo pode ter roubado na sua vida? Que um dia você teve com o Senhor, que um dia você recebeu dele, mas que foi tirado de você. No próximo, a gente tem essa pergunta aqui também. O que um dia você teve no Senhor que foi tirado? Vamos ler juntos. O que um dia você teve no Senhor que foi tirado. Porque é isso que a gente leu. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Só que alguma das vezes pode ser que aconteceu você, que ele conseguiu roubar, que ele conseguiu tirar, que ele conseguiu pegar. E eu já quero começar a contar que um dia, o próximo versículo diz assim, lá em Salmo 45, 7b: o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E esse versículo, eu comecei a vir para a igreja, quem não conhece a minha história, com 12 anos. Hoje eu tenho 30. E por que eu estou aqui emocionada? Porque o Senhor trouxe essa palavra hoje. Porque infelizmente o diabo ele vai tentando tirar algumas coisas que um dia Deus te deu. E esse versículo era um versículo em que todo mundo falava assim: esse versículo é da obreira Bianca, porque o Senhor deu para ela uma alegria, uma luz diferente, algo maravilhoso, algo diferente. E esse era o meu versículo. Por quê? Porque eu realmente vivia essa alegria, estava com essa alegria. Mas uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu já não me encontrava mais com essa alegria. Mesmo sendo obreira, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo a obra. O diabo, com a correria do dia a dia, com a rotina, com um monte de problema, com decepções, com tristeza, fez com que essa pessoa aqui, que um dia teve esse óleo de alegria, teve essa função, um dia eu parei de sentir essa alegria. Eu parei de sentir toda essa felicidade que um dia o Senhor já tinha colocado no meu coração. Por que isso? Por vários motivos. Igual eu falei, a rotina, o trabalho, virar adulto, virar adulta, ter um monte de conta para pagar, ter uma nova fase, uma nova vida, né? Porque a gente já passando por fases, né? Você a maioria que está aqui tem as crianças, tem os adolescentes, depois você casa, são as fases. E quantas das vezes o diabo, ele dá um jeito para fazer você simplesmente perder aquilo que um dia você teve no Senhor. E aí eu te pergunto, o que você teve um dia com o Senhor? Que infelizmente o diabo tem roubado de você? Ou o que será que o diabo está tentando roubar de você, que é algo tão precioso? O que ele está tentando tirar de você? Sabe que existem pessoas que podem pensar e olhar para a sua própria vida e perceber assim: nossa, olha, no começo, no meu primeiro amor, na fé, ou quando eu já estive melhor, eu era a pessoa que cuidava dos outros,
cuidava, orava, fazia propósito. Será que o diabo tirou isso de você? A vontade de cuidar das pessoas? Será que por você ter se decepcionado com alguns que abandonaram a caminhada na fé, será que o diabo colocou no seu coração assim: não se blinda, se fecha, não cuida mais de ninguém, não fala mais com ninguém, não conversa mais com ninguém, não se abre mais com ninguém? E aí o diabo foi lá e rouba de você o dom que Deus te deu para cuidar, para evangelizar, para falar. E eu quero que a gente pense internamente mesmo: o que você teve um dia que pode ser que está se apagando, que pode ser que você está perdendo aos poucos, e quantas vezes você não está nem percebendo? Será que a humildade que um dia você teve, a humildade de reconhecer os seus erros e falar assim: nossa, quando eu tomava um puxão de orelha, quando eu tomava uma bronca, eu logo já consertava, eu logo já fazia, porque era importante para mim. Era importante para mim fazer a vontade de Deus. É importante para mim estar fazendo as coisas de Deus, estar no ministério, então logo eu fazia, consertava. Hoje tanto faz. Deus está aqui puxando a orelha, culto após culto, trazendo palavras. Pode ser que para você nem faça mais diferença. Por quê? Porque o diabo roubou de você o temor ao Senhor, a sua vontade de estar no primeiro amor. Já se tornou comum você vem para o culto, esquenta o banco, senta, vai embora. E aí no próximo slide diz assim: mas o tempo foi passando, e o que aconteceu com você? E o que tem acontecido com você? O que aconteceu com você? Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas, normalmente a gente tem, muitas conquistas, muitas bênçãos, muitas transformações, muitos testemunhos, glórias a Deus por isso. Mas a gente também pode analisar e pensar: o que foi que lá internamente, lá no seu coração, no mais profundo do seu ser, o Senhor tinha te entregue algo que você simplesmente deixou apagar. Deixou, sabe, o diabo te estragar. E isso é muito sério, isso é muito profundo, porque sem a gente perceber, aquilo que Deus nos deu pode estar completamente morto dentro de nós. Por causa de um trauma, por causa de uma tristeza, por causa de uma decepção, ou porque é a correria do dia a dia. E a gente simplesmente se esqueceu de retomar aquilo que Deus nos entregou. Colocando descontentamento. O que é o descontentamento? Quando nada tá bom. Tem lá o seu trabalho, tem o seu ministério, tem tudo. O diabo faz assim de uma forma como que tudo fique diferente. Nada tem alegria. E aí eu quero que você olhe para a sua vida e pensa: o que o Senhor te entregou? É o ministério dele que ele te entregou e que para você hoje já não faz mais tanta diferença? O Senhor te entregou o quê? Que para você pode ser que já está de lado, está esquecido. E sabe o que é o pior? O pior é isso aqui, ó. O problema não é o diabo contar as mentiras, porque ele é o pai da mentira. O problema é você acreditar. É você acreditar. Porque, como eu falei, ele está ao nosso derredor, jogando ali as sementes. E se a gente deixar, ele vai entrar. E a gente não pode deixar as mentiras do diabo serem maiores do que a voz de Deus. Você não pode deixar o diabo
falar o seu coração ao ponto dele tomar o lugar do teu ministério, dos dons que o Senhor colocou no seu coração. O que é que você tinha com o Senhor? Onde que está aquela pessoa que se importava? Onde que está aquela pessoa que orava? Onde que está aquela pessoa que fazia o melhor sem ser chamada? Simplesmente vinha e fazia e resolvia. Cadê? Será que isso foi roubado de você? Essa predisposição de ir acontecer, resolver? Cadê? Onde está aquela pessoa que pedia perdão? Onde que está? Onde que está aquela pessoa que era sensível ao toque do Senhor? Traga à sua memória aquilo que um dia você foi de bom e que está na hora de você resgatar. Nossa, olha, eu lembro do dia que eu ajudei alguém. Nossa, eu lembro do dia que eu estava no altar. Eu lembro do dia que eu fui chamada e que eu senti a presença de Deus. Mas isso foi roubado de mim. Essa vontade foi matada dentro de mim, já não tenho mais vontade. E quem é que rouba, mata e destrói? O ladrão. Você vai deixar o ladrão sendo aquele que rouba, mata e destrói sua própria vida? Sufoca os sonhos de Deus na sua vida? Que a gente possa resgatar. Onde está aquela pessoa que sonhava, que acreditava nos planos do Senhor? Onde que está? Onde você foi parar? Talvez você foi tão longe, mas tão longe nos seus pensamentos, no seu egoísmo, na sua postura de reclamação, na sua postura de ai, ninguém me ajuda. Talvez você ficou tanto tempo, sabe, remoendo as suas próprias dores, seus próprios problemas, dificuldades que sim, todos nós temos. Que muitas vezes isso roubou a sua paz, isso roubou a sua alegria, isso roubou, sabe, a salvação que o Senhor tem para você. Roubou a vida que Ele tem para você. A gente leu no final da passagem que o ladrão fala: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você não tem sentido vida, pode ser que o diabo está tentando tirar de você a paz, a vida, a alegria, a força, a coragem, a vontade de acordar, a vontade de se levantar, a vontade de fazer as coisas. E isso é muito sério. O que aconteceu com você que antes tinha esperança? O que aconteceu com você que antes era sensível aos olhos do Senhor? E você sentia o toque do Senhor e falava assim: não, peraí, eu vou orar por aquela pessoa porque eu estou sentindo. Cadê? Será que o diabo roubou isso de você? Essa sensibilidade? Essa capacidade de se deixar um pouco de lado para poder interceder pelas pessoas? E hoje, né, isso que o Senhor quer falar para a gente. E são essas mentiras que o diabo vai nos contando e vai nos fazendo acreditar para que a gente sufoque aquilo que Ele nos deu. A paz, a alegria, a coragem, a força, o propósito, a salvação, o ministério. E essas mentiras vão se tornando, infelizmente, verdades dentro de nós. Que mentira você acreditou por causa do que te aconteceu? Alguém te decepcionou? Uma situação aconteceu que você se fechou e falou assim: não, agora eu não vou mais fazer nada para ninguém, agora eu vou me fechar no meu mundo. Que mentira você acreditou? Que fez você parar de ser usado pelo Senhor. Qual é a mentira que o diabo lança para você todos os dias e que você já se tornou, fez com que essa mentira se tornasse uma verdade? E qual comportamento nasceu dentro de você depois que você começou a acreditar nessas mentiras?
reagir, se comportar como se você realmente não fosse ninguém, não fosse o nada. Se eu, por exemplo, há uns anos atrás falasse, quer saber, eu não tenho alegria, eu sinto indiferença, eu ia agir como uma pessoa e me comportar como uma pessoa que, nossa, minha vida não é nada, não tem sentido, não tem alegria. Isso é uma mentira que o diabo fala, porque ele está ao nosso derredor. E hoje o Senhor te chama para reagir, para você entender que ele está o tempo todo, o diabo está o tempo todo querendo te matar, roubar e destruir. E você precisa querer se levantar. Você precisa querer ir adiante. Por quê? Porque às vezes a gente está pedindo para Deus, Senhor, expulsa todo o mal, está repreendido em nome de Jesus. Quantas vezes a gente ora, né? Está sentindo mal-estar, está sentindo alguma coisa, e a gente ora, determina e expulsa o mal em nome de Jesus. Levanta as mãos, muitas vezes faz isso. Pois é, a gente precisa usar fé, mas quantas vezes o diabo já saiu, o demônio já saiu. Agora quem precisa se tratar, sabe quem que é? Nós. É o nosso caráter. São as nossas atitudes. A nossa forma de agir. A nossa forma de pensar. O diabo, sim, ele lança muitas mentiras. E cabe a nós dizer assim, ó, não. Eu não aceito. Eu não quero. Qual é a verdade de Deus que eu preciso voltar a acreditar? Repita assim comigo. Qual é a verdade de Deus, que eu preciso voltar a acreditar? Que é isso? As coisas vão acontecendo, a gente vai ficando adulto e vai tendo muitas coisas, né? E muitos problemas, muitas dificuldades. Igual eu falei, cada um tem a sua vida, tem as suas dificuldades. Todos aqui que estão na igreja, pode olhar aí ao redor, olha só quantas pessoas tem na igreja hoje. Lotada a igreja, tá? Todos estão passando por dificuldades. Todos têm problemas. E muitas vezes a pessoa que está do seu lado não sabe. Todos têm algum parente, alguém familiar, ou alguma questão, muitas vezes, emocional interna que precisa ser tratada e você não sabe. Todos que estão aqui. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter empatia. A gente vai entender que todos nós estamos passando por momentos e que, no resumo, no geral, a gente precisa, sabe de quem para nos ajudar? De Deus. Precisamos do Senhor para nos ajudar a nos resgatar. Porque quando o diabo vem e ele rouba algo, a gente precisa pedir para Deus para ele nos restaurar, restituir. É assim. Se um dia na sua vida algo saiu do caminho, algo saiu dos eixos, o diabo roubou algo em você porque você também deixou, porque você também abriu e permitiu, porque você deu a brecha, escancarou. Está na hora de você olhar para a sua vida e falar assim, ó, chega. Eu quero agora tapar todas as brechas. Chega, eu não quero mais acreditar nas mentiras do diabo. Chega. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido, eu não quero mais. Agora eu quero que o Senhor restitua, traga de volta. Na palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então não importa o que foi perdido. Não importa o tempo. Se a gente ficar lamentando, nossa, olha quanto
ser perdoador, ser a pessoa que ajudava, que encorajava. Se a gente for ficar lamentando, vai ficar aqui, ó, todo mundo chorando. Nossa, meu Deus. A gente chorando pelo leite derramado. Por quê? Vai voltar o tempo que passou? Não volta. O tempo que passou não volta mais. Mas o que você decide fazer hoje, agora, daqui pra frente, muda tudo. Você pode decidir arrastar sua vida mais um pouco, fingindo que está tudo bem, fingindo que é assim, sendo que você acabou de ser furtado, destruído, matado pelo diabo. Ou você pode se levantar e falar assim: Senhor, eu preciso de ajuda, restitui, Senhor, em mim, restitui a paz, restitui a alegria, restitui o amor pela obra, pelo ministério, restitui a minha vontade de viver, restitui, Senhor, o amor pela minha família, pelos meus filhos, restitui, Senhor. O Senhor nos trouxe a palavra para que a gente entenda que algo precisa ser tratado. E algo precisa ser tratado no nosso interior. E tudo aquilo que foi roubado, foi perdido, a primeira coisa que você precisa fazer é se dar conta. Olha, foi perdido. Olha, foi roubado. Olha, foi tirado de mim. Ou eu deixei o diabo porque eu dei a brecha. Você precisa analisar. E aí, quando você se analisa, você olha e fala assim: bom, e agora? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida agora? Eu vou deixar que a minha vida seja assim? Ou eu vou dar um basta e falar assim: chega, eu quero resgatar essa mulher de Deus, eu quero resgatar esse homem de Deus, que ajuda, que resolve, que vai, que faz. Eu vou limpar as mentiras do diabo, parar de acreditar nas mentiras do diabo e vou reavivar, reativar a verdade de Deus sobre a minha vida. O que você vai fazer hoje? No próximo diz assim, ó, em Filipenses 1:6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Só que essa obra, ela só pode ser completa se você deixar. Quem aqui já viu aquelas obras que de repente, por algum problema, foi interrompida e eles colocam aquelas faixas e fica aquela obra capenga assim, sabe? Que não terminou? Muitas vezes você é essa pessoa. Você não tem deixado Jesus trabalhar em você. Por quê? Por causa das suas limitações. Porque você está deixando o diabo te roubar, deixando o diabo te paralisar, deixando o mal ser mais forte, deixando as decepções te vencer. Você vai se render? Você vai se render? Ou você vai deixar Jesus completar a obra que Ele já começou em você, mas que por algum momento você falou assim: não, chega, para, eu não sou digno, eu não mereço. Não, deixa aqui do jeito que está, porque dói passar pelo processo, dói a reconstrução, dói a restauração, dói recomeçar. Está nas nossas mãos. Na palavra de Deus, lá em Salmos, no próximo, diz assim, Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa precisa ser a nossa oração. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas com Jesus, Ele pode nos ajudar a ser inabalável. Os adolescentes estão aprendendo isso. Isso foi uma das primeiras lições que eu tive lá quando eu tinha 12 anos de idade. Sabe o que eu achava? Eu achava que a fé... Vocês receberam um ovo, né? A pastora perguntou assim pra gente: a fé é como um ovo ou como uma pedra? Eu achava que a fé era como uma pedra, porque a fé é forte, é firme e ela é inabalável. E é assim? Não é. Porque se você para de ouvir a palavra de Deus, começa a se andar com pessoas ali, se misturar com pessoas do mundo, começa a frequentar, poxa, certeza,
Gente, o ser humano ele é influenciável. Então a gente vai pedir sim para Deus criar em nós um espírito inabalável, mas a gente precisa entender que aquele que está de pé precisa cuidar para que não caia. Precisa vigiar, precisa cuidar. Por isso que a fé não é como uma pedra, é como um ovo. Você precisa zelar, você precisa cuidar. Se você não ficar atento, já era. Todos os dias, se você não ficar atento, alguém vai lá, rouba seu ovo, frita seu ovo e já era. Olha vocês bravos comigo. Vão comer a fé de vocês, vocês aí deixaram, que não cuidaram direito. Mas é assim, o diabo ele faz isso. E a gente precisa estar atento. O que foi que um dia, qual é aquilo que um dia perdeu? Que aquilo que as pessoas olhavam para você e falavam assim, nossa, essa pessoa, o exemplo dessa pessoa é lealdade. E aí você quebrou essa lealdade. O exemplo dessa pessoa é que ela era sensível. E aí hoje você não é mais sensível. O exemplo dessa pessoa, como eu dei o meu próprio exemplo, era a alegria. E chegou um momento que eu não sentia mais alegria. E que eu comecei a orar, e fazer exercícios, e exercitar gratidão, e fazer o propósito de não reclamar, para exercer em mim a vontade e a coragem, e para resgatar a alegria do Senhor. O que não dá para fazer? Eu virar e falar assim, nossa, agora eu não tenho mais alegria. Agora chega isso mesmo. Eu vou me entregar? Dá para ser assim? Não dá. Você não pode se entregar. A gente não pode se entregar. No último versículo diz assim: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Em Salmo 51, 12. Olha isso. O salmista pedindo aqui para que o Senhor restaurasse. O que você quer que Deus restaure em você? O que você precisa que Deus restaure em você? No caso dele, era a alegria da salvação. Que muitas vezes o diabo também faz isso, né? Faz tornar normal. Ah, tá bom. Tem Jesus lá, não tem problema. Não evangeliza mais, não conversa mais, não fala mais de Deus para as pessoas. E aí, o diabo vai lá e rouba de você o privilégio, o prazer, a alegria de falar de boca cheia do nome do Senhor. E torna-me disposto a obedecer. Será que também isso já roubou de você? Você não é mais disposto a obedecer Ele? Que a gente possa, sabe, olhar para as nossas vidas hoje. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, no seu lugar mesmo, e você comece a pensar: o que foi roubado? O que um dia você teve no Senhor que foi tirado? Seja por conta dos problemas, seja por conta da rotina, das adversidades. O que você vai orar e pedir para que seja restaurado? Peça. Pense aí. Era o prazer que você tinha adorar o Senhor? Eram os momentos que você tinha com presença, só você e Deus? Era você ser conhecido porque o brilho de Jesus estava sobre você mesmo? Não era porque era aparência. Porque você era disponível, você era disposto, você cuidava. Você era conhecido por ter coragem, por ter humildade, sendo a pessoa mais dedicada, sendo a pessoa mais verdadeira. O que era? Será que era a tua alegria? Será que era a paz que o diabo acabou roubando de você? Nós vamos agora ficar de pé e a gente vai orar para que o Senhor possa restituir, amém?